Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns fatos que são realmente lamentáveis, né, que ocorrem na política brasileira. E esse vídeo é mais um que eu estou fazendo para tentar te alertar, né, você que se frustra, que se chateia, que se angustia, né, com as injustiças cometidas no Brasil e no mundo, principalmente por políticos, né, por magistrados. E eu tenho tentado mostrar que você está se angustiando, eu diria, eu não vou dizer em vão, porque eu sei que muita gente luta por muitas questões de justiça, questões dignas, mas eu quero dizer para você, eu tenho tentado alertar que isso é um jogo de carta marcada. O que eu tenho tentado mostrar aqui neste canal, e com muitas evidências, muitas provas, é de que tudo que está acontecendo é parte da execução de um plano espiritual. Aqueles que controlam o mundo, eles têm um plano, eles têm uma meta a alcançar, uma meta política, econômica e espiritual. E direita e esquerda estão trabalhando juntas para chegar a este objetivo espiritual. É isso que eu tenho tentado mostrar. Mas eles manipulam o povo, tanto de esquerda quanto de direita, porque são as massas, né, da população que vão fazer com que essa agenda se cumpra. Para não começar aqui, eu vou te mostrar aqui uma série de coisas que nos decepcionam, para ver se você abre os olhos e para pensar. Mas antes de mostrar aqui, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a direita na Agenda 2030. Eu vou mostrar aqui sobre algo decepcionante vinda do ministro colocado aí pelo Bolsonaro, o André Mendonça. Vou te mostrar algumas coisas aqui, mas antes eu queria começar, né, para você entender e acreditar que tudo que eu faço aqui eu tento mostrar com fatos históricos aqui nesse canal. Eu quero te mostrar uma frase aqui desse camarada, né, só para lembrar aqui, eu quero que você, só para te mostrar que esse aqui é ninguém mais, ninguém menos que o Eduardo Bernays. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui, a engenharia do consentimento, e esse vídeo, inclusive, sofreu restrição da plataforma, mas só para você ver uma frase que ele diz aqui, né? Ele foi sobrinho de Freud, esse homem teve uma importância no cenário político mundial imensa, ele participou de projetos para manipular a mente da sociedade, tanto americana quanto da Inglaterra. Foi a partir dessas ideias, né, que se criaram aí grandes institutos de pesquisas, inclusive científicas, a fim de manipular a mente humana, né? Então, assim, eu vejo o quanto nós desconhecemos a história, sabe? E ainda quando eu tento alertar isso aqui, eu sou taxado, sou criticado, sou chamado de um lado, sei lá, de comunista pela direita, sou chamado de um monte de coisa aí pela esquerda, sendo que eu tenho tentado alertar os dois lados, que a política é um antro de sujeira, a política é um antro de pecado, né? É um lugar que não convém a gente estar depositando nossa confiança. Mas olha o que Eduardo Bernays ele vai falar aqui. Ele diz, um candidato à presidência pode ser elaborado, isso aqui está no livro dele, Propaganda, né? Eu li isso aqui do livro dele. Um candidato à presidência pode ser elaborado, olha, um candidato elaborado, ou seja, eles vão elaborar o candidato em resposta a uma esmagadora demanda popular. Mas é sabido que o seu nome pode ser decidido por meia dúzia de homens sentados na mesa de um quarto de hotel. Ou seja, ele está declarando claramente aqui que um candidato pode ser elaborado como uma resposta a uma demanda popular. Ou seja, vamos colocar aquele que o povo está pedindo, né? Mas nós vamos escolher a pessoa que vai fazer com que a agenda ande. Porque é esta pessoa que vai pedir o apoio popular. Eu já expliquei como é que eles descobriram isso. Porque num país chamado de democrático, eles não vão usar a força física. Eles não vão fazer como fizeram os comunistas, né, os nazistas. Não, eles vão simplesmente, dentro de um regime democrático, vão fazer com que as pessoas acreditem, né, que a sua vontade está sendo feita. Mas eles vão manipulando de forma que, na verdade, é como eles mesmos disseram, né? Nós vamos fazer com que as pessoas queiram, com que elas consintam
com aquilo que nós queremos que elas consintam, né? Ou seja, nós somos manipulados a querer aquilo que eles querem que a gente queira. Ele diz isso no livro dele, né? O livro é esse aqui, ó, propaganda. Mas vai lá, veja lá o meu vídeo sobre isso. Mas eu quero começar mostrando para você aqui, né, uma fala do André Mendonça, né, do ministro terrivelmente evangélico, né? Eu sou evangélico, para quem não sabe, tá? Mas eu não sou tolo, eu não sou cego, e eu não permito que ninguém manipule a minha inteligência. Eu procuro, né, conhecer de fato aquilo que eu penso defender. Então vamos lá. Olha só, eu quero mostrar aqui para você uma fala dele, e eu quero ver se isso condiz com alguém de direita, se isso condiz com aquilo que o eleitorado de direita, né, espera de um ministro, de uma fala de um ministro, que seja realmente um ministro da Justiça. Porque, querendo ou não, ele é do STF, mas não deixa de ser vamos dizer, um nível, né, uma instância da justiça brasileira. Então, olha o que o ministro diz aqui. Eu quero só deixar claro que aqui ele está substituindo o ministro Alexandre de Moraes numa cadeira lá do TSE. Alexandre de Moraes agora, né, recentemente saiu, passou o seu período e ele entregou a cadeira ao André Mendonça, que foi eleito. Olha o que o André Mendonça fala acerca do Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, ainda que não seja uma despedida, mas como sucedo na sequência, a cadeira que agora, em junho próximo, será aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, não posso deixar de consignar expressamente meu respeito a Vossa Excelência, minha consideração e amizade por Vossa. Bom, eles têm uma amizade, né? Então eu só quero dizer que quem é amigo não vai ficar ali entrando em atrito por causa do povo. Quero que você comece entendendo isso, tá? Vossa Excelência, mas até mais do que isso, de modo específico, meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência. Sua gestão exitosa. Então ele teve êxito, né, naquilo que ele falou. Claro que exitoso aqui está sendo uma referência extremamente elogiosa ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, alguém que é considerado como extrema-direita, está elogiando alguém que defende uma pauta que obviamente é de extrema esquerda. Eu só quero mostrar para você, meus amigos de esquerda e direita, que na verdade todos eles estão juntos dentro desse projeto. Cada um trabalha dentro de um aspecto. Escute o meu vídeo passado que você vai entender melhor como eu mostro lá que tanto esquerda quanto direita estão apoiando um projeto com fins espirituais. Mas vamos lá. À frente do Tribunal Superior Eleitoral, conduzindo o tribunal em tempos onde por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos, e Vossa Excelência com muita firmeza e competência o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o meu registro e meu reconhecimento. Com muita firmeza e competência, né, ele conseguiu enfrentar aí, né, vamos dizer assim, esse momento de turbulência, né, de questionamentos, como ele mesmo está dizendo aqui. Então vamos lá. Eu quero aqui colocar para você aqui mais uma questão que eu acho extremamente questionável, e também vamos agora, vai ser também do ministro André Mendonça. Daqui a pouco vamos chegar na Agenda 2030, com a direita apoiando isso, tá? Então vamos lá. Carta Capital, né, uma mídia de esquerda, diz assim: Mendonça nega habeas corpus e mantém a prisão de idoso condenado por envolvimento no 8 de janeiro. Então, o André Mendonça ele negou um habeas corpus. Eu sei que vai ter aqui uma explicação técnica, mas eu quero dizer para você, de esquerda, antes de me questionar, que o problema aqui é o seguinte, é que todo mundo sabe que ali houve, sim, questões muito injustas. Porque quando você flagra alguém quebrando, depredando, fazendo qualquer coisa errada, a pessoa tem que pagar pelo que fez. Mas eu me refiro aqui a uma grande maioria, não sei se todos, mas uma grande maioria de pessoas que estavam lá dentro, né, e que elas responderam igualmente. Ou seja, quem quebrou e quem não quebrou, quem depredou e quem não depredou, respondeu conforme o que eles chamam de crimes multitudinários. Ou seja, uma multidão estava ali praticando algo, então todos que estavam juntos respondem igualmente. Ou seja, aqueles que quebraram
vão responder porque quebraram e aqueles que não quebraram vão responder porque estavam ali e, em tese, queriam o mesmo resultado. Agora, o que me impressiona, aqui eu vou falar como policial, não sou da área do direito, não sou juiz, não sou advogado, não sou nada, né? Eu me limito à minha fala de policial, que todos nós sabemos que quando você pega um grupo de pessoas cometendo um crime, no geral, pela minha experiência, até por uma questão de justiça, eu duvido que direitos humanos tivesse se calado se fosse algo envolvendo o crime comum. Os direitos humanos jamais teriam se calado, né? Se, por exemplo, você prende um grupo de pessoas que, por exemplo, executou alguém. Eu já vi isso na minha vida muitas vezes. Então, quem foi que dirigiu? Quem é o mentor do plano? Qual a razão? Quem foi que pagou? Quem foi que forneceu arma? Quem foi, por exemplo, que puxou o gatilho? E cada um vai responder conforme a sua participação. Mas ali não. E aí quem é de esquerda fala, dane-se, não é assim, gente. Nós temos que buscar o que é justo, o que é correto, o que é honesto. Então é isso que eu questiono aqui. Eu não sei se o caso dessa pessoa aqui, qual foi em particular, mas eu quero dizer que o André Mendonça, olha só, a defesa tentava reverter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O STF condenou o réu a 17 anos de prisão. Aqui está o ministro aqui, André Mendonça, né? Tá parecendo que um monte de propaganda, não sei nem como é que faz para tirar isso, mas vamos ler aqui para vocês aqui, olha. O ministro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rejeitou um habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, 63 anos, por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na prática, a defesa tentava reverter a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes em 21 de maio. Em abril, o STF condenou o réu a 17 anos de prisão em regime inicial fechado por 5 crimes. Aí está lá o golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito e tal. Então, o que acontece? Eu quero mostrar aqui para você que, na verdade, ninguém é contra se punir quem cometeu um erro. Mas ali houve a questão do crime multitudinário. Então não é justo que uma pessoa, só porque adentrou um ambiente, às vezes não imaginava, e isso é óbvio, ninguém pode julgar as intenções de cada mente, ninguém podia imaginar o que iria acontecer, todo mundo viu que toda essa história é toda confusa, foi toda suspeita, todo mundo viu aí tantas situações ali que não foram explicadas, né? Quantos juristas disseram, quantas pessoas questionaram, parece que foi facilitado, parece que aquilo foi armado, e eu creio que tenha sido mesmo, ou seja, tudo construído para isso, inclusive o próprio Bolsonaro, no vídeo que eu fiz aqui, eu mostro detalhes, que ele aprovou uma lei, dando margem para que isso acontecesse. Porque aquelas pessoas que foram autuadas ali, aquela multidão de pessoas, mais de 1.000 que foram presas ali, cercada pelos próprios exércitos, que elas ali estavam clamando pelo socorro deles. Aquelas pessoas, elas foram autuadas, né? Porque estavam incitando as forças armadas contra os poderes constitucionais. Essa lei foi aprovada por Bolsonaro. Aí teve gente aqui de direita que me criticou. Não, essa lei já existia. Não existia. Era diferente a lei, eu não vou entrar em detalhes que eu já expliquei no vídeo, mas a lei anterior, a Lei de Segurança Nacional, ela não configurava o crime de você jogar um poder instituído, um poder público, um poder constitucional contra o outro. Não havia essa figura. Eu explico isso no meu vídeo, mas as pessoas preferem não enxergar nada, aí a direita vai e critica a esquerda e está fazendo a mesma coisa, não consegue ver. Gente, é tudo um jogo de carta marcada. Vai acontecer exatamente o que eles querem que aconteça. Vamos compartilhar aqui, ó. Olha só que coisa curiosa isso aqui. Vamos lá, olha. Prefeitura, aqui é a prefeitura. Você vai dizer, mas o Tarcísio ele é governador, não é prefeito. Mas vamos lá. Olha aqui, olha. Prefeitura de São Paulo anuncia a terceira edição da virada ODS com apoio da ONU. O que é a ODS? A ODS trata, obviamente, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre essa agenda aqui e mostro como o nosso poder público, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, seja no poder executivo ou no legislativo ou no judiciário, como o STF aderiu à agenda da ONU quando o ministro Fux era presidente,
Eu mostro que todos os poderes estão comprometidos com essa agenda. E você acreditando que a direita está fazendo alguma coisa pelo Brasil. Não está. O problema é que a direita, ela vai ser a responsável por implementar a espiritualidade que eles querem que exista no mundo. Mas eu só quero te alertar que é uma espiritualidade que não considera e rejeita, inclusive, a salvação através de Cristo Jesus. E é daí que virá a perseguição aos cristãos. E a direita está apoiando esse tipo de lixo, né? De desgraça espiritual. Eu sempre digo o seguinte: a esquerda é uma desgraça espiritual para hoje, a direita é uma desgraça espiritual para o amanhã. Que é o seguinte aqui, na página do próprio Republicanos aqui, você está vendo, né? Você está vendo aí o ministro Tarcísio fecha, né, o Fórum Econômico Mundial, o discurso dele lá, não sei se ele discursou, mas aqui está dizendo a participação dele, fecha a participação no Fórum Econômico Mundial, ele aqui de mão dadas aqui com a autoridade do Fórum Econômico Mundial. No vídeo retrasado eu falei sobre isso aqui, só que não foi sobre o Tarcísio, mas eu mostro como o Fórum Econômico Mundial está envolvido com absolutamente tudo, e a direita é envolvida com o Fórum Econômico Mundial, e a direita acreditando, feliz da vida, porque o Milei, ele discursou no Fórum Econômico Mundial. Inclusive eu esqueci de colocar aqui, mas há uma coisa também que eu queria mostrar para vocês e frisar, que é o seguinte, né? A Argentina, ela entregou para o STF, né, a lista do pessoal que foi para lá. A Argentina de direita fez isso. Isso para mim foi mais uma frustração. É mais um sinal para você observar. Aqui, ó, observa bem aqui, olha. Na contramão, aqui você vai encontrar isso em vários lugares. Eu coloquei porque aqui está muito bem explicado. Eu coloquei aqui esse tweet aqui, né? Diz aqui, ó, na contramão da onda mundial reacionária, ou seja, da direita, né? A Agenda 2030 da ONU, São Paulo se rende à agenda globalista. Aí vai falar aqui, né, que São Paulo aderiu à Agenda 2030, numa questão aí de água e energia, mas é claro que eles queriam um discurso, porque na verdade eles vão querer o controle de tudo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando, né, as 8 metas do Fórum Econômico Mundial, aonde a primeira meta é: você não terá nada, mas você será feliz. E aqui está a mão do Tarcísio, né, apertando a mão do agente lá do Fórum Econômico Mundial, e São Paulo passa a integrar a rede da ONU voltada para soluções sustentáveis em água e energia. Ou seja, por que soluções sustentáveis? Porque o ser humano é uma ameaça, o ser humano é um problema, o ser humano é um perigo. Então, o que é que precisa de controle? O ser humano, né? E aí o que acontece? Como nós destruímos o planeta porque nós consumimos, porque nós comemos, porque nós vestimos, porque nós andamos de carro, porque nós frequentamos um shopping, sei lá, comemos um hambúrguer, então significa que nós precisaremos de controle, e aqueles que fabricam roupas, sanduíches, refrigerantes e carros e combustíveis, esses precisam também ser controlados. Por quê? Porque é por causa do consumo do ser humano que o mundo está sendo destruído, né? Apesar da imensa quantidade de cientistas negarem essas teorias, mas ninguém quer saber disso, né? Não perca a sua paz, não perca o seu emocional, não se desgaste, sabe? Com uma coisa que de fato não é política. É o que eu tenho dito aqui. Eu compreendo a importância da política, mas quando a política é política, o problema é que nós não temos políticos. Nós temos um grupo de pessoas aí que foram colocadas lá dentro simplesmente para cumprir uma agenda espiritual. E esquerda e direita trabalham para isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos.